nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade. Neste bloco, como eu disse, nós vamos continuar a conversar sobre este assunto tão especial, tão importante, né, para as mulheres, principalmente para as mamães, né, que é empreendedorismo aí focado na maternidade. Conosco está a mamãe e empresária, a Cristiana Gomes Pires. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela, porque agora convido vocês a assistirem comigo o especialista em gestão de negócios, Lucien Newton, né? Ele vai repassar algumas dicas muito importantes para quem deseja abrir o próprio negócio. Então vamos acompanhar. Empreender é um negócio que envolve risco, você necessita de apoio familiar e é muito complexo, não é simples. Você pode ter um negócio pequenininho, que você investiu pouco, que você trabalha na sua casa, mas ainda assim é um desafio saber como que a máquina funciona. Primeira coisa, empreenda com algo que você goste, que você brilhe seus olhos. Tem que entender que empreendimento, qualquer negócio que você vai fazer, envolve risco e envolve investimento. Não tente investir mais do que o que você tem. Olho no caixa e não coloque tudo num negócio só de cara. Minha recomendação é que você invista no máximo 2/3 das suas economias em um negócio. Bom, então tá aí as dicas de um especialista no assunto. E como que foi para você começar a escolha do segmento que você, né, ia começar a atuar depois de ser mãe, depois que veio para o Brasil? Como que foi esse início, Cristiana? Então, como eu morei em Londres, eu aprendi, né, a língua inglesa, aprendi bem. Quando nós voltamos, é engraçado isso, até o tema, eu achei muito especial, porque essa ideia da escola, na verdade, surgiu em Londres, né? Com o meu marido, ele estava em oração, e veio isso ao coração dele, que nós tínhamos que montar uma escola. E eu fiquei mega nervosa, falei, Júnior, mas eu na sala de aula, como que poderia ser isso? Você nunca tinha imaginado isso? Nunca tinha entrado na sala de aula para dar aula? Não, eu fiz letras, só que para o português e não para o inglês. Para mim é um desafio, eu estava lá era fácil, voltar para aqui ensinar isso e passar isso, transferir isso para os brasileiros. E quando nós voltamos, eu lembro que nós abrimos outro empreendimento em outro ramo. Isso antes da escola de inglês? Antes da escola. E não estava dando muito certo. E eu lembro que eu estava com a minha filha um dia, eu estava brincando com ela, assim, eu fiquei olhando pro rostinho dela e eu falei, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo a mais do que isso, não está certo. Eu posso fazer, né? Eu posso fazer. E eu olhando para ela, surgiu a ideia de novo. Eu falei, eu vou dar aula particular. Pensei, vou dar umas aulas particulares à noite, eu tenho tempo, eu vou dar. Só que eu não esperava que fosse assim, e isso começou. E nisso surgiu, voltando um pouquinho, surgiu a ideia, coloquei ali no site e apareceu uma pessoa. E eu fiquei toda feliz, falei assim, nossa, apareceu uma pessoa, vou dar aula particular. E eu estava mesmo decidida a querer mudar essa história, a querer fazer algo a mais. E só que de uma pessoa passou para 3, depois de 3 passou para 10 e nisso já abri a escola e o crescimento foi muito rápido. E isso uma pessoa foi indicando a outra? Isso, exatamente, isso que eu ia falar, não foi porque eu não tinha um investimento inicial para a publicidade, né? E como eu não tinha esse investimento, uma pessoa foi indicando a outra. Teve o caso de ela trabalhava do lado da loja, onde que nós estávamos dando aula. Ela conhecia a nossa história e falou, Cris, eu tô com minha cunhada, ela vai fazer inglês, ela vai fazer com você. Porque eu estou vendo um movimento de pessoas aqui. Eu falei, sério, tal? E dessa veio com 7 pessoas. Dessas 7 indicaram mais e vieram 10. Então a escola, no início, ela, pelo fato que eu e meu esposo, nós tivemos um investimento, nós investimos as nossas reservas todas em outro ramo. E se eu estou aqui hoje com a escola é porque não foi bem sucedido, né? E com a escola deu muito certo. Então eu acho que aquela palavra lá do passado, era isso que era para mim ter feito desde o início. E surgiu essa ideia novamente com a minha filha. E eu fico muito grata por ela. E foi expandindo a partir daí? Foi crescendo. E foi crescendo. E nisso surgiu, nós fomos para uma sala maior, nós estávamos numa salinha bem menor. Só que nós estávamos na sobreloja, gente, sabe? Na sobreloja. Um espaço adaptado, né? Foi adaptado para a aula, né? Lembrando que foi para aquelas aulinhas ali que eu mentalizei no início que seria apenas umas aulas particulares para poder ajudar na renda. Só que foi crescendo. Nós já vimos a necessidade de ir para um espaço maior.
Nós fomos para umas salas lá, bem lá no centro de Betim. Não foi o suficiente, porque com as indicações, aí nós já tínhamos o recurso também para começar a investir na publicidade. E pouco tempo depois, com 1 ano depois, nós tivemos que mudar para uma casa maior. Então, aí que surgiu toda essa ideia, eu falei, poxa, e as pessoas sempre nos incentivando, falando, a metodologia que vocês têm, o jeito que vocês fazem, com amor. Eu vendo aqui, o tema hoje é você escolher algo que seja prazeroso para você. Que você goste de fazer. Que você goste de fazer. Quando você gosta, você tem certeza, é fácil você investir, é fácil você E fazer bem lutar. feito também, né? Porque no início lá você não tinha divulgação nenhuma, não tinha publicidade, não tinha nem redes sociais, né? Não tinha Então, redes sociais. a divulgação era ali, alguém fez, gostou, aprendeu inglês e foi fazendo essa rede de contatos. E assim foi crescendo a escola. E hoje nós estamos aí. Quantos alunos hoje? Porque hoje nós temos 2 escolas próprias e já uma franqueada lá de BH. Uhum. Nas escolas nós estamos com um torneio de 300, 350 alunos em cada escola, entendeu? E assim, eu só tenho a agradecer, eu tenho certeza que essa rede vai ser muito grande, porque o que nós estamos fazendo com amor. Desde o início lá, quando você começou a dar aula particular até hoje, quanto tempo já, Cristiana? 2011 para hoje, 8 anos. 8 anos já, 8 né? anos. E nesse período você fez alguma consultoria, participou de algum treinamento focado em gestão de negócios? O que mudou nisso também? Quando começamos, no início ali, não tem essa necessidade. Você vai... É você mesmo que faz tudo, né? Não tem jeito. Você é o professor, o administrador e tudo, mas com o crescimento da escola é impossível seguir, né? Quem somos nós? Nós dependemos de outras pessoas. Eu e meu esposo, nós vimos essa necessidade, principalmente na área financeira, porque estava crescendo muito e você tem que organizar. E faz de controle, você não consegue resolver Não consegue, tudo. porque você tem muita área para olhar, você tem as áreas para olhar. Então, nós contratamos, sim, uma empresa de consultoria, né, que é uma pessoa espetacular, ela abriu nossos olhos. E através dela também nós contratamos outra empresa que foi para a franqueadora, que isso aí não tinha como a gente fazer com nossas próprias mãos. Foi uma empresa até de São Paulo que fez toda essa formatação da franquia. Né? Aquele especialista que participou agora há pouco conosco ali, que nossa reportagem foi até ele falou do apoio familiar. Como que é essa questão no início? Você teve, além do seu marido, você teve esse apoio, essa base ali das pessoas te incentivando também? Sim, eu não posso ser injusta e falar, e graças a Deus isso aí, eu não posso nunca ser injusta e falar que eu não tive ajuda. Desde que minha filha nasceu, principalmente a minha sogra e minha mãe, e as minhas irmãs também, as irmãs do meu esposo, sempre estiveram do meu lado. Então, assim, eu sempre quando eu precisei de trabalhar, ou eu deixava com a minha sogra, ou eu deixava com a minha mãe, e sempre, principalmente essas pessoas mais próximas a nós, sempre nos incentivaram, nos apoiaram nos momentos, porque tem momentos, todo empresário tem os seus ups and downs, então nos momentos difíceis eles também estiveram ali para apoiar, para dar a mão e falar, estamos com vocês, o que precisar, estamos aí. Isso é muito importante então, também. Esse apoio é muito importante. Eu fico muito triste às vezes de ouvir de pessoas ao longo dos meus anos, pessoas que falaram, eu não tenho apoio, eu não tive apoio, eu falo, poxa, eu não sei falar o que é isso, porque eu tive apoio. Eu sei o que é dar valor a essas pessoas, né? Que nos momentos que praticamente você precisou... quando a gente não era um nada, vamos colocar quando a gente não era um nada, estavam né? todos incentivando lá. Estavam ali e do mesmo jeito estão hoje também com o nosso crescimento, estão muito felizes e eu fico feliz com isso. Agora, Cristiana, para a gente fechar o nosso bate-papo nesta manhã, para aquelas mamães que estão lá do outro lado, estão nos assistindo nesta manhã e sentem culpa por muitas vezes deixar a criança em casa, ficar menos tempo com elas, né? E se dedicarem ao que elas realmente gostam, ao que elas têm talento, a empreender. Qual que é a dica que você pode passar para elas? Olha, eu sei que por ser mãe, a gente nos culpa o tempo todo. Não importa se você vai sair de casa ou não, vai ter aquele momento de, ai meu Deus, eu poderia ter feito mais. Sempre esse sentimento de poder fazer mais. Mas o que eu posso falar é, não tenha medo. O que vocês têm que fazer é lutar, é separar esse momento de estar com filhos de você. Se está com filhos, dedica aos filhos de você, mas não tenha medo. Porque a vida é assim mesmo, a gente planta, a gente tem a hora de plantar, tem a hora de colher. Vai chegar um tempo que vocês vão ter essa flexibilidade. Não precisam ter medo
porque vai dar tudo certo no final, sempre dá só certo. acreditar É só e ir em acreditar, frente, tem né? que ter fé. Aí vai dar Cristiana, tudo muito certo. obrigada por ter vindo aqui ao Manhã Obrigada da a vocês, Piedade. agradeço. Parabéns pela sua história, muito bonito, que você continue empreendendo aí no nosso país. Ai, muito obrigada, gente. Eu agradeço a oportunidade de estar vindo e falando. Eu espero ter contribuído aí. E contribuiu muito, viu? Um exemplo muito bacana para Obrigada. muitas pessoas, muitas mamães que estão em casa, eu tenho certeza disso. E você que está nos acompanhando, eu convido então a participar, enviar sugestões de assuntos, esclarecer dúvidas, né? O que vale a sua interação, a sua participação. E você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número aparece para você, é o 996428473. Vamos a um rápido intervalo, no próximo bloco vamos conversar com o psicólogo Jairo Stacanelli, daqui a pouquinho.